A NCAA é uma das ligas universitárias mais famosas dos Estados Unidos e ela possui aproximadamente 800 universidades afiliadas a ela. Ela também é dividida em 3 divisões, a D1, D2 e D3, e nesse vídeo eu vou explicar as diferenças sobre essas subdivisões. A NCAA Divisão 1 é talvez a mais famosa. Quando você pensa em jogar futebol nos Estados Unidos e você tem como base as estruturas de universidades, você logo vai pensar numa NCAA Divisão 1, com aqueles estádios gigantes, com público, com torcida, com times de alta qualidade e alta competitividade. É o nível mais alto que pode se atingir no futebol universitário nos Estados Unidos. Mas não é tão fácil assim de ingressar nessa liga. Primeiro porque os regulamentos para estudantes internacionais são um pouco mais restritos e é necessário um nível de inglês satisfatório, porque você vai precisar de notas no TOEFL e no SAT acima da média. Além disso, como o nível técnico é muito alto, jogadores de alta qualidade, jogadores com bastante experiência, muito fortes fisicamente, geralmente são os que se destacam e os que são recrutados para jogar nas universidades dessa liga. Mesmo assim, obviamente não é impossível você conseguir jogar numa NCAA Divisão 1. Muitos atletas acabam não indo primeiramente para uma D1, mas eles vão para uma Junior College, NAIA, até mesmo uma NCAA Divisão 2, fazem boas campanhas lá e depois se transferem para uma D1. Isso é totalmente possível e é um caminho até natural, eu diria. A NCAA Divisão 2 é talvez uma divisão mais acessível para os atletas internacionais, porque os regulamentos são um pouquinho menores, não são tão restritos como a NCAA Divisão 1, e também porque exigências acadêmicas são um pouquinho mais folgadas. As notas que você tem que tirar no SAT e no TOEFL para ingressar numa D2 não são tão altas como uma D1, por exemplo. Outra coisa é que as universidades afiliadas à D2 geralmente são um pouquinho menores em estrutura do que uma D1, mas não deixam em nada a desejar, muito pelo contrário. Existem até algumas exceções, algumas D2 que têm estruturas melhores do que D1. E por último, a NCAA Divisão 3, ela é talvez a menos procurada por estudantes internacionais, porque as universidades afiliadas à NCAA D3 não oferecem bolsas esportivas para atletas, elas apenas oferecem bolsas acadêmicas. Mas, apesar de não oferecerem bolsas esportivas, elas oferecem bolsas acadêmicas muito interessantes para alunos que consigam atingir os requerimentos mínimos e desfrutam de estruturas maravilhosas também. Na questão de elegibilidade, ambas as ligas te dão o direito de jogar 4 temporadas, os seus 4 anos de graduação, dentro de uma janela de 5 anos. Ou seja, depois que você gradua no ensino médio, você tem um período de 5 anos para completar esses 4 jogando.